Mas eu acho que assim, de fato, você tem um técnico que ele pega o melhor jogador dele, centroavante, bota ele para jogar de falso 9. O time dele no meio de campo toca a bola, é envolvente, é organizado, defensivamente funciona. De fato, é um técnico que vai marcar a história da Premier League. É um cara gigantesco e merece todas as vitórias que tem tido. Não, realmente, de fato, o Guardiola é muito bom Não, mesmo. não, tô falando Ted Lasso, tô falando Guardiola, é o Ted E Lasso. Ted Lasso? Mais uma semaninha de Ted Lasso, com a notícia ótima. Eu acho que a notícia que alegrou o meu ano, que é o fato de que talvez não seja a última. Talvez não seja a última. Só esse talvez já melhorou tudo, né? Já melhora tudo. Definitivamente é isso. Estou aqui com o Wallace Borges. O El tá de folga hoje, né, Wallace? O El falou assim: preciso de uma folga, vou tirar folga. E tirou folga no dia de Ted Lasso. Como todo astro de futebol, né? Não dá para jogar todos os jogos, né? Porque precisa fazer o descanso, né? Jogando quarta e domingo fica complicado. É isso. Bom, sobre a questão do Ted Lasso ser renovada, o teaser do último episódio, que na semana que vem, ele foi anunciado como The Season Finale, tipo, o final da temporada. E normalmente, quando é final de série, eles colocam Series Finale, tipo, o final da série. E não é assim que eles divulgaram, então é possível mesmo que tenha mais uma ou mais umas temporadas de Ted Lasso. O que é doido, o que é muito novo, realmente muito novo, porque a Apple vendeu basicamente o começo dessa temporada como uma série, a última temporada da série. O próprio Jason Sudeikis lá já tinha falado, né? Que a chance de ser a última era muito grande e tal. Mas em nenhum momento também, precisa ficar claro assim, em nenhum momento os produtores, os diretores vieram a público e falaram assim: será a última temporada. É, estranho. Era sempre um papo meio nebuloso. Pode ser, deve ser. E aí o público já meio que tinha entendido como se fosse de fato. Uhum. Então eu acho que não vai ser a última temporada, tá? Principalmente pelo final da temporada, eu tava esperando um negócio mais que essa altura do campeonato a gente já tivesse com plots definidos. Então acho que tem uma boa chance de ter mais uma aí. Acho bacana, acho interessante, visto que ela se perdeu um pouquinho nos últimos 2 episódios, pelo menos aí, de plot. Cara, eu queria te perguntar, antes da gente entrar a fundo no episódio, mas bem rapidamente mesmo. Como que tá a temporada para você? Você fez os primeiros com a gente. Sim. Queria saber para você como é que tá a temporada, como que você viu os arcos, como que tá a sua vontade assistindo Ted Lasso, porque eu vi muita gente falando que a terceira temporada caiu de nível, eu também acho, mas eu queria saber de você. Eu acho é um fato pra mim que a terceira temporada ela cai ao nível das outras duas. Eu fiz só o primeiro, né? Na real, tô voltando agora depois do primeiro. Cara, eu acho que a temporada ela jogou metade da temporada fora com o plot do Zava. Que eu acho que não tinha necessidade, acho que ele não encaixava. E o plot do Zava gastou muito tempo de tela que deveria ter sido aproveitado para usar, por exemplo, o plot do Roy Keane, do Roy Kent, que é um plot para mim que é o mais jogado para mim da temporada. Ele se resolve de qualquer jeito, a gente vai falar dele um pouco mais para frente. Ele é tocado de qualquer jeito, é um personagem que não faz sentido. Ele funciona perante o roteiro. Se o roteiro quer que ele seja um babaca, ele vai ser, mesmo que isso não tenha nada a ver com a construção dele. Então eu acho que foi um erro, foi uma escolha. Acho que a ideia de tentar fazer um negócio diferente do Zava não funcionou. A parada do futebol total entregou um ótimo episódio, de fato, mas ele dentro da temporada conversou muito pouco. Eu acho que assim, a temporada, ela nessa reta final, eu ouvi muita gente dizendo que não gostou desse episódio de ontem. Eu já discordo, eu acho que foi um episódio ok, ele entrega, ele é bom até. É, mas eu acho que o fato da a temporada ficou muito de altos e baixos, assim, muito, muito. Na reta final parece que eles deram uma encaixadinha, mas vamos ver como é que vai fechar. É isso, né? Esse episódio eu acho que ele prepara bem o terreno para uma finalização agora, nesse caso, de temporada, né? Não acho que para a série, mas para a temporada em si. Vamos começar o primeiro plot. Ele que a gente vai falar hoje é o assunto da mãe. O nome do episódio é Mãe City e é um episódio sobre maternidade, sobre cuidado,
sobre decisões. E logo no começo do episódio nós já vemos a mãe do Ted indo visitar o Ted. E como sempre, Ted Lasso é uma quebra de expectativas. Porque a gente imagina que vem o quê de uma pessoa que criou o Ted Lasso, sendo o Ted Lasso, o que a gente imagina, Wallace? Cara, eu acho assim, eu sei lá também, eu não tenho uma questão muito clara como o que imaginar, mas uma parada que me chamou muita atenção é o quanto eles são parecidos, né, mano? Eles são muito parecidos, porque os dois, até em algum momento é falado ali, né, que estão sempre pensando no outro, pensando pouco de si, mas sempre pensando no outro, sempre fazendo. Eu achei muito engraçado pra mim. Uma das minhas cenas preferidas desse episódio é o Ted chegando com a mãe dele pra falar com a Rebeca, no escritório da Rebeca. E a mãe dele fala duas frases e a Rebeca já fala assim: você é a mãe do Ted Lasso. Eles falam muito parecidos, o jeito. Eu achei a atriz muito boa que faz a Ted Lasso. Acho que ela conseguiu entregar até os trejeitos faciais parecidos com o do Jason Sudeikis. Eu acho que foi uma boa entrada na série. Ted Lasso tem um pouco disso, né? De personagens pontuais, assim, que entra, faz um episódio, 2 episódios, e eles entregam e marcam. Eu acho que a mãe do Ted Lasso vai ficar marcada. Para mim, na série, eu acho que ela dá um fio para esse episódio muito interessante e funciona bem. Tem vários momentos que eu acho que, por exemplo, na hora que ela vai falar da terapia, o Ted fala: você não quer fazer terapia, mãe? Eu tô fazendo. Aí ela fala: então é tudo culpa minha, né? Então na tua terapia tudo é culpa minha. Que é um negócio que é verdade. Na terapia você fala muito sobre seus pais, né? Naturalmente. Sim. Eu gostei, mano. Mas eu achei que ela deu um tom. O tom que eu gosto de Ted Lasso é esse. Uma terapia coletiva que faça sentido, que fale sobre coisas pessoais, até porque conectou com a história do Jamie Tart com o pai dele. Então acho que fez bastante sentido. Cara, eu acho a quebra de expectativa que eu falei é porque a gente imagina que o Ted vai amar a mãe dele estar ali. E o Ted não é o Ted quando a mãe dele tá ali. Eu achei bizarro isso, assim, tipo, o Ted, ele se transforma, parece um inconveniente para ele. Eu acho que essa é a palavra, um inconveniente ali. Ele ama a mãe dele, a gente sabe disso, é visível isso, mas, pô, sabe? Por que você tá aqui? Por que você não me avisou? Fica esse negócio. E aí, depois, no mais pro final do episódio, a gente passa a entender que não existe comunicação entre eles. Existe muito carinho, mas não existe uma simples conversa entre eles. Eu acho que tem um ponto que a mãe tá sempre pensando assim: não vou tocar em assuntos pesados para não magoar o Ted, ao mesmo tempo que o Ted faz a mesma coisa. Não vou entrar em assuntos pesados para não magoar minha mãe. Tem essa dinâmica entre os dois, conversa ali no final, que é uma conversa até dura entre eles. E para mim ficou claro que, cara, é isso, arco de personagem. Você foi muito bem, assim. O episódio começa com o Ted absolutamente incomodado com a presença da mãe e vai terminar com ele perdoando a mãe, entendendo o lado da mãe e fazendo todo o sentido dentro de um episódio. Eu gosto bastante porque é essa construção. A gente, inclusive, programou e construiu os nossos episódios de análise baseado nesses arcos de personagem, que é para facilitar tanto para a gente conseguir vir falar aqui, como para o público entender por que caminho o personagem percorreu nesse episódio. Sim. E é o que você falou, o que eu gosto em Ted Lasso é essa terapia coletiva. Essa frase é perfeita, porque Ted Lasso consegue entrar em caminhos e assuntos pessoais que às vezes a gente nem sabe que está passando, e eles são personagens tão comuns e ao mesmo tempo tão absurdos que funcionam. Tipo, a gente sabe que não existe alguém como o Ted Lasso, mas a gente também fica triste por não existir alguém como o Ted Lasso de verdade, sabe? Então, o fator final desse episódio, e aí já trazendo o Jason Sudeikis numa atuação que beira o absurdo, de novo, que a conversa que ele e a mãe dele têm juntos ali sobre isso, sobre ele, fala: pô, você nunca se comunicou comigo. A gente perdeu. Você perdeu o seu marido. Você perdeu o seu marido, eu perdi meu pai. Sabe? A gente nunca conversou sobre isso. A gente simplesmente seguiu. A gente simplesmente só seguiu. Assim, tipo, existe uma proteção de ambos os lados, que aí tem até a brincadeira do vai a merda, sabe? Tipo, cara,
obrigado por isso. E vai a merda por isso. Sabe? Tipo, pô, obrigado por tentar me proteger da situação do meu pai ter se matado, se suicidado. Mas vai a merda por nunca ter falado comigo sobre isso. É a terapia, é a parada. É difícil, mano. É difícil. Eu tenho uma visão das coisas, assim, e Ted Lasso tem um toque muito bonito com relação às coisas, que eu acho que a relação com os nossos pais, a gente começa a entender, ela melhora naturalmente, quando a gente entende que nossos pais são pessoas, assim. E isso demanda um pouco mais de idade. Não é normal, assim, não faz parte que você não entenda isso. Se você que está assistindo a gente tem 15, 16 anos, é normal que você ainda não entenda isso. Eu fui entender isso com quase 30. Quando a gente começa a pensar que, quando vai beirando os 30 ali, você começa a pensar, cara, meu pai e minha mãe me tiveram quando eu tinha essa idade que eu tenho hoje, ou até um pouco mais novo. E, porra, eu com quase 30 faço merda pra caceta. Eu canso de fazer besteira, mano. Canso de fazer besteira. E os meus pais faziam também, automaticamente faziam. Então, quando você entende que os seus pais são você com essa idade, você começa a dar uma perdoada em várias coisas. Então é um negócio muito interessante. E Ted Lasso, eu acho que consegue tocar nisso. Eu acho que quando o Ted se coloca e pensa no filho dele, quando ele fala assim, pô, eu tenho medo de voltar, de estar com ele, eu tenho medo de me aproximar dele, porque ele vai embora um dia, né? Que é a questão do filho crescer. Eu acho que quando ele sente isso e ele verbaliza isso, ele automaticamente perdoa a própria mãe, porque ele entende o que é ser um pai, ele entende de fato qual é o drama de ser um pai e não verbalizar aquilo que ele sente. Então, eu acho que, de verdade, assim, eu acho que esse plot da mãe, esse episódio é um dos meus favoritos da temporada, e esse plot da mãe dele é algo que eu acho que vai entrar para mim um dos grandes plots de Ted Lasso. Assim, por mais que ele tenha durado pouco, mas a capacidade deles construírem e entregarem em um episódio uma coisa tão bonita e tão bem feita, acho que valeu muito a pena isso. Eu gosto bem do plot, eu gosto bem da personagem, da maneira que foi introduzida, justamente quando a gente está vendo uma confusão do Ted sobre o que fazer da vida, sabe? Porque tá tudo dando certo esportivamente, mas de novo a gente tem uma quebra de que pessoalmente tá tudo uma merda, de que pessoalmente ele não tá nada feliz. Sim. Então a mãe dele, ela tinha uma missão nessa viagem. E ela revela no último ponto da conversa, que é: o seu filho sente a sua falta. Eu vim para dizer isso. Sim. Eu não vim para saber se você tá bem, eu não vim para saber de nada disso. Eu fingi tudo isso. Eu não falo com essas palavras, mas sim, claro. Ela vira e fala: eu só vim para dizer que teu filho sente a sua falta. E aí é o M do Jason Sudeikis, assim, porque é aquela atuação delicada da pessoa que tá segurando o choro absurdo para conseguir ter uma mínima conversa, assim, a delicadeza do Jason em trazer essa atuação, em fazer, cara, eu sei, só que eu tenho medo, eu tenho defeitos e, cara, é definitivamente um plot muito bacana para o episódio. E eu acho os detalhes que tem, Ted Lasso tem detalhes que eu acho que são fantásticos, que você só percebe isso no final, né? Quando a mãe fala isso, mas ela te dá como é que eu posso dizer assim, a pista disso que você falou, quando ela entrega os recortes de jornal do Ted para ele. Fala assim, é disso que estão falando de você lá nos Estados Unidos, e toma aqui. E o recorte de cima, o primeiro, quando o Ted tá com crise de pânico. Sim. Então, fica claro, a mãe dele tem um jeitão, igual do Ted, de não, eu vim para cá porque eu me dei isso aqui, essa viagem de Dia das Mães e etc. Mas não foi por isso. Ela percebeu que o filho dela estava em sofrimento, com crise de pânico, o filho dele está sentindo falta dele. Cara, eu vou lá resolver essa situação. Então, você percebe que nas entrelinhas é ela sendo mãe, como uma mãe que se preocupa com seus filhos, mas igualzinho ao Ted, sem falar de fato qual é a principal vontade dela tá ali. A missão, realmente, né? E a gente tem no final do episódio já uma situação muito específica, que é a Rebecca falou: chegamos naquele momento do ano, que ela até brinca, né, com isso, chegamos naquele momento do ano que a gente eu vou te dar uma bomba. E eu não tenho nada. Eu tentei, eu pensei,
Porque eu acho que a Rebecca tá bem resolvida já da Sim. temporada, assim, da pessoal dela, tá bem resolvido o arco dela. E bem resolvido, assim, digo, de qualidade mesmo. Só que aí o Ted vira e fala: Você não tem nada, mas eu tenho alguma coisa. Aí, puf, episódio acaba. Então a gente tá começando a ver, eu acho, uma decisão do Ted sair. Do Ted Sim. voltar para os Estados Unidos, do Ted ficar com o filho. Eu acho que estamos começando a trabalhar essa situação. Eu acho, inclusive, aliás, se você pegar o primeiro episódio, veja o primeiro episódio aqui da nossa análise de Ted Lasso. É, eu já falei, eu falei lá no primeiro episódio que eu achei que o final do Ted Lasso seria voltar para os Estados Unidos é, depois dessa temporada Uhum. no Richmond. Inclusive, alguns plots me parece que vão se organizando para isso. O Nate vai voltar para o Richmond. Tudo que eu falei lá, hein? Joguei minha sorte da Mega Sena nesse primeiro episódio de Ted Lasso. Para mim, ele vai voltar. É muito claro o plot dele. O Ted, ele é um personagem, e aí trazendo para nossa vida. O Ted é um personagem transformador na vida das pessoas. Assim, são aquelas pessoas que passam na tua vida e às vezes elas duram pouco tempo. O Uhum. espaço de tempo que elas duram não é um espaço, não fica para a vida inteira, mas elas transformam a tua vida, te mudam completamente. E o Ted é um cara desses, assim, que muda as pessoas por onde ele passa. Então, tá muito claro que ele vai voltar. Sobre o plot da Rebecca, eu acho que para mim é o melhor plot da temporada. Ele é o melhor abordado. Ela tem momentos. O episódio de Amsterdã é fantástico. Você vê, para mim, a grande diferença. A grande diferença. Meu Deus do céu. Morreu. Meu Deus do céu, cara. É amanhã, gente. A Engasguei. gente tá de manhã aqui, São tá tudo 8 vindo. horas. 8 horas da manhã, meu Deus. 6 anos. Cara, o episódio de Amsterdã é muito bom. Uhum. Vou me Defendo recuperar. ser o melhor da série, inclusive. Eu particularmente defendo ser o melhor episódio de toda a série, porque ele aborda muita coisa e muito bem. Sim, e aí, esse episódio de agora, ele tem uma cena pra mim que deixa claro quem a Rebeca virou. Ela se tornou. E não é o episódio, não é a cena dela lá no que conversa com o do episódio passado da reunião lá do Acufo, né, da Liga do Acufo. É o episódio que ela está sentada na sala com o Achille, é, e a Achille fala: "E você beijou ele?", falando do Rupert. Ela fala: "Não, nada a ver". Tipo assim, ela nem passou pela cabeça dela isso. Uhum. Não, nada a ver. E aí, ela ali tá segura de quem ela é e Uhum. fazendo tudo consciente. Ela fala pro Ted depois: Meu problema não é mais ganhar do Rupert. Agora eu quero ganhar pela gente e tal". Uhum. Então isso é muito maneiro, mano. Eu acho que o episódio, ela é muito, 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 muito bem desenvolvida. E eu concordo com você. Amsterdã talvez seja um dos grandes episódios de Ted Lasso. É isso. Partindo para o nosso próximo arco de personagens, nós temos mais uma quebra de expectativas com esse senhor aí. O Nate não foi mais trabalhar com futebol. O Nate vai trabalhar no restaurante da namorada dele. Hum. Só uma dúvida, mano. Eu talvez tenha perdido, porque eu vi os 2 episódios ontem, da semana Aham. passada e o desse. Foi construído alguma coisa do Nate sair? Porque me pegou um pouco meio. Assim, Nate Nada. saiu, acabou. Aham. Cara, foi. Na verdade, foi. Principalmente pelo fator o Rupert chamar ele para muitas festas e aí o Nate passar a entender um pouco melhor quem é o Rupert. E agora com a namorada dele, a Jade, e as coisas acontecendo da maneira que estavam acontecendo, eu acredito que ele se sentiu um pouco oprimido e um pouco vazio de estar lá só ganhando às custas de quê? Sem objetivo. Uhum. Eu E aí, percebi na cena que ele foi lá no bar, né? Ele foi numa uhum, cena no bar, no episódio retrasado. Ele foi pra. Vou curtir a noite dos rapazes, né? sim, E ele isso. chegou lá, o Rupert estava com umas mulheres lá, e ele falou: Cara, isso aqui não é pra mim, e voltou pra casa pra ficar com a namorada dele. E Uhum. aí ele pediu demissão. Provavelmente logo depois ele pediu demissão. É isso, é basicamente isso, assim. O El falou bem semana passada que a falta do respeito do Rupert, que tinha acabado de conhecer a namorada do Nate,
Já, tipo, esquece ela, vamos sair para uma noite de rapaz, tá cheio de mulher aqui e tal. Eu acho que esse foi o gatilho. E o El leu bem, porque eu não tinha achado o plot tão bacana assim. Mas o El leu bem de tipo, caramba, cara, não adianta nada o que eu fizer aqui, porque ele vai continuar nessa e as coisas vão ficar piores entre a gente, porque eu não tô fazendo o que ele quer. E aí ficou nessa questão até que ele pede a demissão. Então, sim, ele inicia o episódio passado, inclusive, o pessoal anunciando que ele saiu do West Ham. Então, e ele ficou vazio, né? Eu gosto do episódio da semana passada no quesito Nate, assim, porque ele fica vazio, ele vai em busca de um objetivo e ele tá buscando, na verdade, no lugar errado. A gente descobre que ele tá buscando no lugar errado como garçom de restaurante, do restaurante da namorada, dessa vez. Então, tem eu algo acho que a parada do Nate, mano, e é um plot que eu gosto muito, mano. Eu falei lá no início, inclusive, do primeiro episódio que eu fiz, que o Nate, pra mim, é um dos personagens mais bem escritos de Ted Lasso, porque ele é uma pessoa real, mano. É uma pessoa real que sofreu bullying e não superou, né? Não falou sobre esse bullying, não trocou ideia sobre esse bullying, não fez terapia sobre ele. E, cara, já diria o poeta, né? Se a educação não for libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Então, como ele não falou sobre isso, a parada que ele falou assim, cara, eu vou devolver tudo que eu senti. E eu entendo, assim, de verdade, é um sentimento que eu entendo. Só que o Nate, ele tem um bom coração, tem mesmo. Ficou claro em vários momentos. E quando ele mesmo, independente do que tenha acontecido, dele ter se bandeado, ter sido babaca com o Ted em vários momentos, ele não esqueceu as raízes dele. Ele não deixou de ir lá no restaurante que ele gostava, antes até da Jade, de namorar a Jade. Ele não deixou de ir no restaurante que ele gostava, ele não deixou de estar com a família, de fazer as paradas dele. Então, assim, eu acho que o Nate, ele é um personagem, talvez, ele seja o personagem mais real de Ted Lasso. Porque, assim, o Ted é uma pessoa que não existe, né? Ele é bom demais, assim, uma pessoa muito boa. A Rebecca é uma milionária, a Kaylee é uma pessoa famosa, o Roy é um jogador de futebol, o Jamie é um jogador de futebol. Acho que todos esses caras não são nós, na prática, assim, né? O Nate, ele é a gente, assim, ele era o roupeiro do time, ele era um cara de baixo e etc. Então, é um personagem que eu adoro, eu acho muito bem escrito, me identifico muito, um cara que, independente de qualquer coisa, tem coração, tem sentimento. E eu fico muito feliz que o plot do Nate... Tem várias adaptações, séries, filmes, que eu sou contra a redenção do vilão. Tem horas que, para mim, o vilão precisa ser vilão, de verdade. Não era o caso do Nate, assim. Eu passei a série inteira torcendo pela redenção dele, ele merecia. Mesmo odiando, que a gente estava aberto a amar de novo. Né? Essa é a realidade, assim. Tipo, mesmo ele tá sendo babaca, assim, e o final da segunda temporada provoca isso na gente, né? Vendo ele treinar o West Ham ali pela primeira vez e tal. Mesmo isso sendo provocado, a gente queria gostar porque a série estava dando pitacos disso mesmo que você falou, do personagem que não esqueceu as raízes, do personagem que estava sempre ali em benefício dele. Sim. Mas eu acho que existe um arco mascarado nesse episódio que a gente não sabe até o final do episódio, porque a gente acha o tempo todo que o arco é do Nate. Sim. Mas o Nate está resolvido. Ele tá lá, ele tá trabalhando, ele tá brincando ali de marido e mulher com a Jade no quesito estamos trabalhando juntos, estamos vivendo juntos, e é isso aí. E, cara, o plot, por que eu acho que o plot não é dele? Porque o time está convencido de trazer o Nate de volta. Sim. O Nate toparia voltar. O Ted toparia o Nate de volta. Só faltou esse cara topar. Por isso que eu acho que o arco é dele. É um arco de convencimento do Beard para topar o Nate de volta. E, cara, que insana a cena desse cara com o Nate ao final do episódio. Eu achei uma coisa inacreditável de bonita, mesmo. E aí, sempre contextualizando, a gente tem o
o Beard chegando até o apartamento do Nate, e aí eles começam a conversar. E o Beard começa a contar um pouco da história da vida dele. E ele, e sem citar nomes, ele sempre diz meu melhor amigo ou meu irmão. Sem citar nomes, ele conta tudo que o Ted fez por ele. Então a gente descobre que o Beard era um dependente químico. A gente descobre que o Beard chegou a roubar o Ted para comprar drogas. E em todos os momentos o Ted deu uma segunda chance, o Ted ajudou. E é como ele falou, o Ted, o meu melhor amigo, me deu uma vida. E o Ted foi matador, assim. Logo antes dessa cena, é a cena deles conversando lá na sala, né, dos treinadores. E aí o Ted mostra o vídeo. O Ted é foda, a palavra é essa. O Ted é foda. Sim. Ele pega o vídeo do Nate se escondendo embaixo da mesa e etc. E aí ele mostra pro Beard e fala, cara, eu acredito em segundas chances. E quando ele fala isso, ele não estava jogando pro vento. Ele tá exatamente falando pro Beard o seguinte, cara, você só tá aqui porque eu te dei segunda chance. Uhum. Você não vai dar uma segunda chance para uma pessoa? Você aprendeu nada da nossa história, do que a gente viveu e etc. E ali ele falou muito pouco, mas ele tocou o coração do Beard, que é um personagem que eu acho muito bom, mano. Acho o ator absurdo. É muito bom, é muito bom. E eu acho que essa cena é muito bonita, mano. Muito bonita. Eu acho que num espaço, aí a gente precisa falar um pouco mais, trazendo até para nossa vida, assim. Num espaço como o futebol, é muito difícil ver homens falando sobre sentimentos, assim. A masculinidade dentro do esporte, ela é, por vezes, muito tóxica. Então, eu acho muito bonito como o Ted Lasso ele quebra ele bota homens com todos eles num aspecto heteronormativo, mas falando sobre sentimentos. Eu acho importante. É uma série que dialoga muito com nós, homens, também. Por isso, por colocar a gente falando sobre sentimentos, é um negócio que é raro. E essa cena eu achei linda, maravilhosa, muito bem feita. E é isso, cara. A gente precisa falar mais sobre sentimentos. As mulheres, às vezes, eu tenho a sensação de que elas conseguem falar um pouco melhor sobre isso, sobre o que elas sentem. A gente é doutrinado para não ser, desde criança, a gente é doutrinado para não sentir. Então, Ted Lasso tem a sua importância social também por isso, por momentos como esse. Eu concordo com você por vários fatores. Eu acho que, aos poucos, a arte está trazendo isso. Então, tem Ted Lasso, tem The Bear, que é uma série só sobre falar sobre uma perda, falar sobre sentimentos mesmo. Aos poucos, as coisas estão sendo trazidas. E eu acho muito importante que Ted Lasso exista, porque é o esporte mais popular do mundo e ele traz todos os assuntos que o esporte nunca conseguiu trazer em mais de 100 anos de vida. Sim. Sabe? Em mais de 100 anos a gente nunca teve isso no futebol. Precisou uma série vir para falar. Hoje a gente tem nomes no futebol real que falam um pouco disso, que trazem um pouco dessas situações, mas é muito pequeno. A gente não tem, por exemplo, um jogador das grandes ligas assumido homossexual, como é o caso do Colin na série. A gente não tem esse jogador. E a gente sabe que existe esse jogador. Claro. Então, é aquilo. Ted Lasso flerta, e às vezes não flerta, chega aproximando mesmo desses assuntos que são importantes. E, como você falou, cara, essa cena é bonita porque ela envolve tudo isso. Ela envolve o que o Ted, o que faltava para o Beard se tornar mais como o Ted, que é a segunda chance. E ele, o Nate falando, você não quer também me dar uma cabeçada? Eu acho que poderia aliviar. E o Beard vai e ele segura o Nate. É muito bom, mano. Um abraço e fala, segunda-feira, 10 da manhã, você tá de volta. E o Beard... E eu acho maneiro dessa relação entre os dois, porque eu acho que o Beard vai ficar. Eu acho que o Ted volta. O Ted volta para os Estados Unidos, mas eu acho que o Beard vai ficar. Então, eu acho que o time ali de treinadores vai ser montado pro Nate ser o novo treinador. Eu acho que o Nate será o novo treinador do Richmond. E o Beard e o Roy Kent serão os auxiliares. O próprio Roy fala nessa temporada, num dos episódios, se não me engano é nesse ou no outro, mas acho que talvez seja no outro,
que ele fala, o Nate é bom no que eu não sou. É nesse. É nesse, né? Que é entender de bola, pô, entender de jogo. O Ryan foi um grande jogador, mas quem entende de jogo é o Nate. Então, eu acho que está sendo construído aqui um retorno do Nate para ele ser o líder desse projeto agora que o Ted me parece que vai voltar para os Estados Unidos. A gente não passa os teasers dos próximos episódios aqui por uma questão de direito autoral. A Apple pega um pouco mais no pé com isso, sobre a questão de imagens e tal, ela só autoriza fotos, mas o teaser mostra o Ted e o Nate se abraçando e os dois chorando juntos no teaser do próximo episódio. Então o reencontro já está aí. Sim. Próxima terça, quarta-feira, o reencontro já tá programado sobre isso. Então, definitivamente, ele vai voltar ali para o Richmond. Resta saber qual é a proposta que o Ted vai ter para ele sobre justamente Sim. isso. Será que é para ser o treinador principal depois dessa temporada? É o que a gente espera para ver. Bom, e agora um plot, eu acho que talvez o que estava flertando com a coisa ruim, para mim, estava flertando com uma coisa ruim esse próximo plot. E ele termina muito bem. Ele termina muito bem mesmo. Assim, eu gosto bem, que é o episódio, o arco do Jaime. O Jaime, como é que ele fala para a mãe dele? Como é que ele se sente? Que ele não consegue explicar. Sabe quando você não consegue deixar o duro? E ela fala, impotente. Ele é impotente. O Jaime está impotente na vida. O Jaime não tem mais objetivo. O Jaime evoluiu tanto que ele perdoou o pai pelo que o pai fez. E agora ele não tem mais a raiva que consumia ele por jogar futebol por causa do pai. Cara, não tem mais isso. Não só na parte pessoal. Ele foi convocado para a seleção da Inglaterra. Foi falado no outro episódio. A primeira convocação dele para a seleção da Inglaterra. Então, assim, ele perseguiu algumas coisas a vida inteira. E agora ele alcançou essas paradas. Sendo uma pessoa que o Jaime não foi essa pessoa a vida inteira, essa pessoa legal e etc. Então talvez ele esteja perdido. É muito louco, mano. É muito louco. Eu tô passando por um processo que eu acabo me identificando um pouco com o Jaime, assim. Que cara, eu entrei no jornalismo esportivo para ser comentarista esportivo. E as coisas agora, do nada, muito rapidamente, começaram a acontecer para mim. Tô lá na TNT Esportes, então até quando a gente criou o Comé em dezembro do ano passado, isso não era uma perspectiva para mim, ser comentarista da TNT, participar de programa. E isso começou a acontecer do nada para mim. E eu me peguei pensando outro dia, assim, o que vai ser minha carreira profissionalmente daqui para frente, assim? Quais serão os meus próximos sonhos, assim, dentro das carreiras? Eu ainda tenho vários sonhos, mas quais serão os meus próximos sonhos? Porque é isso, mano. Eu acho que conquistar, o ato de sonhar, ele é melhor do que o ato de conquistar. Eu tenho muita certeza disso. Porque e é muito louco. Quando você chega e você alcança algumas coisas, às vezes a sensação de que você não curte essas conquistas, não vive essas conquistas. E eu acho que o Jaime tá passando por isso, assim. Ele conquistou, mas ele tá sempre pensando no outro, assim, sempre pensando no pai, sempre pensando como é que vai ser o jogo contra o City, etc. Eu me identifico, entendo, acho que é difícil. Acho que é muito mais difícil você não conquistar. É claro, o sofrimento Sim. é sempre maior, mas conquistar também tem o seu ponto de carga pessoal. Sim. Então eu achei um plotzaço, mano. Muito bem feito, muito, muito maneiro mesmo, muito legal. Cara, eu falo que ele flertava com algo ruim por conta da reação do Jaime. Eu acho que ela é muito... ela é genuína, mas ela foi feita para ser engraçada. Que era o Jaime chorando com o Roy, copiosamente e tal. Tava estranho aquilo, sabe? E aí o Roy e aquele seguindo o Jaime nas ruas de Manchester, assim, uma parada meio estranha, sabe? Teria outras formas, outros mecanismos de fazer isso sem ser uma coisa meio estranha. Mas aí ele chega eles estão em Manchester para enfrentar o Manchester United. Eles chegam na casa do Jaime, os três, o Roy, a Keely e o Jaime. E o Jaime tem um diálogo com a mãe. Assim como o Ted está tendo nesse episódio, ele tem um diálogo com a mãe.
sobre os objetivos da vida, sobre como a mãe dele foi ser a mãe dele, sobre o pai dele, sobre tudo, na verdade, né? Sobre tudo. Eu acho que tem um ponto sobre mãe, né? Que é o bagulho desse episódio aí, é o cerne desse episódio, e com a mãe do Jamie. Eu acho que tem um ponto da relação deles dois que eu acho muito interessante, mano. Que a mãe tem uma adoração a ele, assim. Fica claro que a mãe tem uma adoração a ele. E o pai é o completo contrário, né? E o pai é quase uma rejeição ao filho. Então, eu acho que na cabeça da criança, do moleque, isso deve mexer muito, porque o pai, querendo ou não, é o herói dele, né? Era o herói. Então, também é uma outra coisa, a gente precisa saber perdoar os nossos pais, os nossos heróis, por atitudes, às vezes, ruins, até por serem, em determinado momento, pessoas com caráter duvidosos, com decisões de caráter duvidoso. São pessoas, cara. Faz parte. Faz parte do processo. Eu achei muito, muito interessante. Mano. Eu acho bacana, principalmente nesse plot, que existe muito do que ele evoluiu sem perceber. Porque ele tá tomando uma forma de como jogador e como pessoa diferente, sabe? Ele tá tomando uma forma como ele se tornou um líder quase silencioso para os caras. Sim. E a gente vê isso no jogo. O jogo do Richmond procura o Jamie o tempo todo. O jogo do Richmond necessita quase que como um Venom da vida. Você sabe como ele precisa do Jamie. Tanto que o Ted não quer tirá-lo. O Jamie sofre uma lesão no jogo. Ele tá bem no jogo, tá funcionando no jogo, mas está sendo vaiado pelo estádio o tempo todo. Ele é uma revelação, para quem não sabe, ele é uma joia que saiu do Manchester City 2 vezes. Uma para ir para o Richmond emprestado e na outra para ir para um reality show, que é o início da segunda temporada. Muito bom. Que é muito bom, realmente. Então, assim, esse fator mostra como ele evoluiu, como ele... É o que você falou, putz, a gente às vezes conquista tantas coisas, tantos objetivos, que quando chegar lá, a gente fica se perguntando, e aí? Tá, eu acho... Maravilha, mas e aí? E o legal, mano, que eu acho que esse episódio, até botei a foto sem querer aqui do Pep Guardiola, vamos falar um pouco mais pra frente. Eu acho que foi o episódio perfeito para ter o Guardiola, assim. Eu acho que tem vários episódios que ele poderia estar, mas este calhou de uma maneira genial. Sim. De ser... Porque eu até fiz a brincadeira no início do vídeo, que de fato parece um negócio meio que o Guardiola fez com o Messi. De pegar o craque do time, botar de falso 9, numa linha do campo onde poderia armar melhor o jogo, e etc. E foi basicamente o que o Ted fez com o Jamie, né? Tirando ele de centroavante, colocando ele de falso 9, um pouco atrás, né, do centroavante, porque o centroavante agora é o Rojas. Cara, eu acho que foi muito interessante. Acho que o papo sobre vida que o Jamie tem ali com o Ted no final do jogo. E é um negócio, cara, que às vezes a gente precisa ter uma suspensão de descrença. Isso não é a verdade, assim. Ted Lasso não se propõe a ser um simulacro de futebol. Não é. Sim. Ele não se propõe a isso. Então, pô, o time, tipo assim, o Richmond jogar 10 minutos sem um jogador contra o Manchester City, termina 7-1 City, pô. Porque o time do Guardiola vai fazer 17 gols, pô. Mas ali, e o Ted Lasso conversando, trocando ideia. Relaxa, dá uns minutinhos pra ele descansar. E teu pai, hein? Como é que tá teu pai? Cara, e é isso. Sim. A história, ela constrói para isso. Só que o mais maneiro é que a gente que gosta de futebol, tipo assim, eu tava desesperado. Falei, irmão, tá 1-0, tá 1-0. E tu tá com -1, meu chapa. Vamos, meu camarada. Vamos. E eu desesperado com o jogo. Eu achei que foi interessante, assim. Foi uma sensação nova com o Ted Lasso que eu não tive até agora, de preocupação com o jogo, de fato. Eu não me preocupei com o jogo em nenhum momento. Pela primeira vez eu me preocupei com o jogo, mas achei bem legal. Só para terminar sobre o Jamie Tartt, a série está construindo um negócio que eu não sei se ela vai ter aquele negócio roxo para fazer, tá? Não vou falar aqui, mas tem que ver se ela vai ter aquele negócio roxo para fazer.
A série está construindo um trisal entre Jamie Tart, Roy Kent e Kaylee Jones. Está construindo. Porque ela constrói nessa lógica. Começou com eles lá seguindo ele lá pelas ruas de Manchester, mas a maior construção está quando eles entram no quarto do Jamie e tem uma foto do Roy Kent, que ele fala assim, o padrasto fala lá, as fotos, teve foto do Ronaldo, teve foto de Thierry Henry, teve foto de outro cara que eu não estou lembrando agora, mas a única que ficou foi a do Roy Kent. Sempre ficou aqui. Sempre ficou a do Roy Kent. E a da Kaylee. E a gente depois vê a foto da Kaylee. Eu sempre tive a sensação, não lembro se foi construído em algum momento de Ted Lasso, mas eu sempre fiquei com a sensação que o Jamie é um personagem bissexual. Sempre fiquei com essa sensação. E o Roy tem uma relação com o Jamie muito umbilical. Entre os dois, assim, ela é muito, muito umbilical. E eu vendo tudo isso, vendo os dois, a Kaylee e o Roy ali, junto com o Jamie, toda hora, o Roy colocar a Kaylee, fala assim, vai lá no quarto do Jamie conversar com ele, também é uma parada assim de falta de ciúme, não tem ciúme. Porque, querendo ou não, o Jamie é o ex-namorado da Kaylee, vai largar os dois dentro de um quarto, sozinhos. Então, assim, me passa a sensação de que o Roy tá mais tranquilo nessa questão do ciúme. Aquela cena no final dos três tomando champanhe juntos, sentados. Pode não ser. Pode virar um trio de amigos, mas eu acho que seria foda se Ted Lasso construísse um trisal entre eles e no final da série tivesse um beijo entre Roy e Jamie Tart. Eu acho que seria absurdo. Seria chocante no nível que Ted Lasso... Pô, é isso, mano. Caralho, Ted Lasso é disruptivo. Ele vai arriscar. Pode ficar ruim para um monte de gente, tá? Pode ficar ruim para um monte de gente. Mas Ted Lasso não se importa com isso. Não se importa com isso. E aí, para mim, seria o carimbo oficial de, top 3 maiores séries da história, para mim. Se ele tivesse essa coragem de fazer. Vamos ver. Não sei se vai ser feito. Não sei se vai ter essa coragem, mas está construído. Ou, na minha visão, se vier, tá bem feito, tá bem construído. Se não vier, tudo bem também. Não vai matar o plot. Mas se vier, vai estar bem construído. Vamos ver como é que vai ser feito isso para o último episódio da série, da temporada, que pode acabar sendo o último episódio da série também. Eu não tinha maturado essa ideia, eu ainda acho que eu vou precisar maturar para entender se funciona dentro de tudo que está acontecendo. Parece que sim, você deu argumentos para que funcione, mas eu preciso entender um pouco melhor se tipo, putz, o que de diferente sairia com essa mensagem, sabe? O que Ted Lasso tentaria passar, acho que isso precisa ser pensado. Eu preciso pensar particularmente isso. Eu queria só destacar a cena do Jamie, depois que ele tá machucado, que ele pega a bola, dribla todo mundo e faz o gol. Eu queria destacar a direção do episódio, que não mostra o gol. Mostra, basicamente, o tempo todo a câmera no rosto dele. Verdade. E não mostra o gol, mostra como ele fica feliz e não comemora por respeito ao City, que é o clube de formação. Eu queria destacar isso porque é a delicadeza do diretor e dos roteiristas em pensar da forma que pensaram para que a gente veja que a importância que aquilo vai ter para esse personagem. Como que eu vou mostrar isso? Eu nem preciso ver o gol. Eu sei que foi gol. Não é sobre o futebol, né? É sobre o Jamie. É sobre o Jamie. Não é sobre o jogo em si. Não é sobre o ganhar do Richmond, ampliar o placar. É sobre o Jamie, como ele vai se sentir a partir desse gol. Se esse gol é o que vai dar objetivo para ele de novo na vida. E acaba sendo, na verdade, porque a gente tem uma cena bacana do pai dele na reabilitação. O pai dele era um alcoólatra drogado na temporada anterior. É uma cena do pai dele na reabilitação comemorando. O pai dele que é torcedor fanático do City. Comemorando o gol do filho. Tipo, chorando, comemorando, e depois o Jamie mandando uma mensagem para ele perguntando se está tudo bem. Então, cara, essa delicadeza que o pessoal teve em mostrar isso e fazer a gente sentir tudo isso eu acho... Sabe uma outra delicadeza de roteiro que eu achei fantástica, mano, desse episódio? Que são escolhas, né, mano? Ali é um jogo. O roteiro pode ser escrito de qualquer jeito.
É um roteiro, não é um jogo de futebol de verdade, onde você está preso à física. O roteiro escolheu dar uma relevância para o Van Damme, para o goleiro, nesse momento, que esse roteiro poderia ter sido escrito como um 4-3, pô. Ele poderia ter sido escrito, tipo assim, sem o Jamie Tartt, o time tomou um gol. Só que o roteiro tem a delicadeza de falar, não, o Richmond é muito mais do que o Jamie Tartt. Não é só o Jamie Tartt. O Richmond, pô, e dá um... Cara, em determinado momento, que eu percebi, falei, cara, esse time não vai tomar gol. Porque esse time, eles resolveram dar, no roteiro, relevância pro Van Damme. E eu achei foda isso, cara. Eu achei muito maneiro. Porque, cara, é um personagem super secundário, não tem necessidade de construir um arco sobre ele, não precisa. Só que, cara, é tão pouco ali, é tão pequeno, que eu achei maneiro demais, mano. Mostrar, cara, o Richmond é um bom time, não é o time que tá lá em cima por causa do Zava, que era o início da temporada. Não, é de fato um bom time que tá sendo construído. E o Van Damme ter esse momento de representatividade ali para ele foi muito legal, mano. Eu gostei real do que foi feito aqui. É realmente bem bacana o que é feito. E tem uma frase de um cara, de um careca aí, que diz que o 2-0 é o melhor resultado. Esse cara que tá na tela. Ele diz que o 2-0 é o melhor resultado porque você teve coragem de ir lá no gol dos caras 2 vezes e marcar. E você teve competência o suficiente de não tomar. E eu achei muito simbólico o jogo ser 2-0. Sim. Sabe? Eu achei muito simbólico mesmo, porque acaba que virou Ted Lasso e Guardiola numa situação ficcional, acaba se tornando um só nesse episódio. O Ted Lasso traz uma filosofia muito, muito guardiolista do futebol, da paixão, e eu acho simbólico o que profissionalmente o Ted está conquistando e a participação desse cara no episódio. Primeiro que eu levantei da cadeira. Primeiro que eu tava sentado ali no sofá assim, eu já levantei do sofá, não, agora é isso, e ele tá aparecendo, o cara tá aparecendo. A gente sabe que o Guardiola é um cara meio reservado, muito reservado, na verdade, da vida pessoal dele, então era muito difícil isso acontecer, mas tinha indícios quando o City passa a entrar na onda do Richmond. Sim. No Twitter. Eles estavam postando, tá chegando a hora do jogo, o jogo tá vindo, algumas semanas já eles vêm construindo. Eu vou colocar na tela uma arte que eles montaram, o próprio City montou pro jogo, e a gente vê a participação do Guardiola nesse caso agora, é muito bacana, e o que ele fala é muito bacana, porque é o que o Ted sempre falou, e era a aprovação que eu acho que o Ted precisava para entender, eu tô dentro do jogo, é isso. Eu achei muito maneiro, mano, e eu achei muito maneiro que ele se propõe a atuar. O Guardiola ele se propõe a atuar. Tem um momento ali que mostra ele dando indicação para um cara qualquer, para um cara X. Ele dando indicação, não faz aqui, caralho, não sei o quê. Ele atua. E depois tem essa cena, beleza, porque é uma cena escrita, né? Então ele só chegou lá, falou uma frase e beleza. Mas para mim, uma cena que me chamou muita atenção é o Guardiola com o Jamie Tartt. E ele se propõe a atuar ali, de fato, porque o Jamie vai lá, cumprimenta eles, aperta a mão, e o Jamie fala um negócio pra ele, e ele dá um tapinha no ombro do Jamie, fala isso, tal, não sei o quê, e do sai. Jeito Guardiola mesmo. Do jeito Guardiola, assim. Verdade. Eu achei isso muito maneiro, mano. Ele se propôs a atuar. Eu já sou muito fã do Guardiola, virei mais fã ainda pelo cara se propor a atuar em Ted Lasso. Eu tenho até uma curiosidade, se eu tivesse Vou mandar essa mensagem pro Fred Caldeira, que vai estar na próxima coletiva do Guardiola, para perguntar para ele se ele assiste Ted Lasso, mano. Porque eu acho que talvez ele assista, e é por isso que ele topou participar desse episódio, porque, cara, essa série é tudo que o Guardiola sempre fala, né? Que é mais importante do que vencer. Vencer é importante, é muito importante, mas mais importante que isso é a vida, é sentir, é viver em harmonia. Cara, eu não tinha personagem melhor, mano, para fazer uma ponta em Ted Lasso. Existem 645 grandes treinadores de futebol. Cara, seria ótimo, seria maravilhoso. Por exemplo, dá até um exemplo de um cara que eu adoro, que é o Mourinho. O Mourinho não casaria com o Ted Lasso. O Guardiola casou.
Uhum. E eu achei muito, muito, muito maneiro mesmo. Talvez o Klopp. O Klopp talvez casasse com o Ted Lasso, tal qual o Guardiola. Mas fiquei muito feliz, mano, por essa participação, que teve tudo a ver com o que funciona a série. É isso, eu gostei bem. O Guardiola é o meu poeta do futebol favorito, porque desde quando ele começa a carreira, tudo converge para o que eu gosto de ver no futebol e tal. E, pô, ver a participação dele, a mensagem que ele passa, a aprovação que ele dá ao TED, que é uma coisa que não dá para falar, criaram um personagem para o Guardiola ser nessa série e ele vai lá e fala o texto. Não, isso é o que o Guardiola sempre falou a carreira inteira dele. Sim. Sempre falou a Em carreira todas as inteira. derrotas do Guardiola, e não foram poucas, porque a gente precisa levar em consideração que ele não ganha a Champions desde 2011, Uhum, ele sempre foi muito elogioso ao time que o venceu. Sempre. uhum, Nunca falou, esse time é retranqueiro, etc. Sempre foi muito elogioso. Então, o Guardiola fala muito sobre os outros recentemente. O Guardiola falou que o time que ele mais gosta de assistir é o Brighton, que está jogando muito bem na Inglaterra nesse momento. Já falou uhum. sobre o Napoli do Spalletti. Então, assim, eu acho muito maneiro. Tem tudo a ver, mano. Cara, que conexão perfeita Sim. entre Ted Lasso e Guardiola. Foi muito bem feito. É uma passagem muito bacana que comprova isso, só para a gente também encerrar o assunto. Que eu acho que se a gente começar a falar de Guardiola, que a gente não para É verdade. na vida, mas quando uma passagem muito bacana assim que eu vi pouca gente falar, inclusive, é que quando acaba a Liga dos Campeões do City contra o Chelsea, que o Chelsea se sagra campeão, existe a entrega das medalhas e o City recebe a medalha de vice-campeão. E jogador do City tirando a medalha, jogador do City guardando ela, não querendo a medalha de vice-campeão. E é uma cena interessante porque o Guardiola, ele pega a medalha, ele mesmo coloca nele, ele pede a medalha, ele mesmo coloca nele, e ele beija e abraça a medalha. Cara, é muito difícil você ser vice-campeão de uma Sim. Champions League. E esse cara sabe disso. Então, a mensagem que ele traz na série não é só um personagem que foi criado para ele. É ele mesmo. Sim. É realmente ele mesmo. Queria, inclusive, trazer depois se o Fred Caldeira conseguir perguntar, trazer aqui para o próximo episódio uma, Sim. uma resposta, possível resposta que o Guardiola possa dar. Bom, vou pedir para a produção rodar a vinheta aqui para a gente poder encerrar esse episódio de análise. Ficou só no ameaço, só no ameaço, só no ameaço, e dessa vez foi. Eu e o Wallace não definimos quem era produtor, se era eu ou se era ele. Ficou mais ou menos. Ou seja, o bastidor é o seguinte: estavam os dois clicando, dando play na vinheta. Então, um clicava, o outro pausava, um clicava, o outro pausava. Por isso que aconteceu isso. Problemas técnicos. Acontece. Mas é isso. Bom, semana que vem a gente está preparando um episódio bem bacana, principalmente com todo mundo, que eu, o Wallace e o El, e estamos ainda na negociação de uma participação também. Seria bacana, inclusive, ter o Fred com a resposta se ela acontecer. Uhum. Mas é o final, agora a gente pode dizer, talvez, da temporada, né? Tranquilamente, assim. Eu vou ter terapia pelo menos para o próximo ano ainda, né? Não vai ser uma coisa Tomara. que eu vou precisar pagar a terapia, porque pagando no É. Apple TV já tem o Ted Lasso ali. É mais barato, né? Mais barato do que pagar a sessão de terapia. Então, conto com o Ted Lasso, conto com você, diz o Sudex, para não ter que pagar a terapia. Brincadeira, tá, galera? Façam terapia. Aliás, o Ted só conseguiu falar sobre os assuntos da vida dele porque ele está fazendo terapia, né? Então, é um negócio muito interessante. Cara, que sério, mano. Assim, independente de qualquer coisa, ela vai deixar saudade, né? Sim, Ela vai sim. deixar saudade porque ela é muito importante, mano. É uma das séries mais importantes que existem para mim. É muito boa, mano. Eu sou muito fã. Ted Lasso. E eu acho legal. Ted Lasso deu uma furada de bolha um pouquinho agora. Não, ainda é uma série de nicho, mas ela deu uma furada de bolha nesse momento. Então, eu gostaria que a próxima temporada fosse a última, porque me parece que estamos num momento de explodir Ted Lasso. Então, eu gostaria que ela não acabasse agora, porque para ela ter mais um ano de hype, e aí beleza, na próxima temporada, se ela acabar, aí faz parte. Sabe o que a gente precisa? A gente precisa do Casemiro indicando o Ted Lasso. É. Porque se o Casemiro indicar Ted Lasso, acabou.
A gente tá feito, porque a gente teve trabalho de fazer todos os episódios também. Sim. O pessoal vai procurar, vai buscar, e é o que eu encerro todos os episódios aqui falando. Assistam Ted Lasso. Ah, mas eu não gosto de futebol. Não importa. Não Sim. importa. Não importa. Assistam Fantástico. Ted Lasso. Que série, mano. Sejam felizes, assim. Ted Lasso mexeu, inclusive, e aí, um bastidor, assim, meu, da vida. Ted Lasso já mexeu comigo numa parada de não se levar tão a sério, assim. Eu já era uma pessoa que não me levava tanto a sério, mas o Ted é um personagem que deixa muito claro que um líder, para ser respeitado e para ser seguido, ele precisa ser acessível, assim. Ele precisa não se levar tanto a sério. Então, é importante para que as pessoas te escutem, para que as pessoas te enxerguem, elas te sigam, que você seja uma pessoa acessível, que aceite críticas, que aceite tomar porrada, que perdoe. Então, cara, que personagem é o Ted, assim? E não só ele, mas todos os outros, o Nate, o Beard, o próprio Jamie Tart, o Roy Kent. Então, cara, tô muito ansioso para esse season finale aí. Tomara que seja um episódio zaço. Semana que vem tamo aí. É isso, meus amigos. Vejam a entrevista do Wallace no Sport Tudo. Deixo essa recomendação aí, um podcast Sport Tudo. Vejam a entrevista dele, que é muito bacana. Ele fala sobre toda a carreira dele no comentário E esportivo. assim como o Ted começa a chorar no meio da entrevista. Pô, mas é bem bacana mesmo. Mas é isso, amigos. Semana que vem tem o último episódio da temporada. Ufa, poder falar isso. O último episódio da temporada de Ted Lasso. Vocês assistem aqui no Colmeia. Até semana que vem. Deixa um like, vê se já está inscrito no canal. Pega esse videozinho, manda para aquele seu amigo que gostaria de Ted Lasso e aí quer ver a gente falar sobre a série antes de assistir ou depois de assistir, o que quer que seja. Vejam, assistam o Colmeia, assistam e se inscrevam, ativem o sininho. Tem conteúdo todo dia aqui sobre cultura pop. Até a próxima. Tchau.